Bom, então vamos todos fechando os nossos olhinhos para o mundo exterior, né? E abrindo os nossos olhinhos para o nosso mundo interior, abrindo para que os bons sentimentos, os pensamentos elevados, abrindo para a assistência dos bons espíritos que nos assistem nesse estudo que fazemos todas as semanas, para que eles possam estar próximos de nós, nos intuindo, nos guiando, entregando nossos corações para servir da melhor forma que pudermos. Nessas 2 horas que estamos aqui reunidos, buscando o discernimento, a compreensão, a assimilação dos ensinos de Cristo, de sua vivência entre nós, com muita gratidão no coração, por estarmos aqui juntos mais uma vez. Assim sendo, com o coração, como já falamos, agradecidos e abertos a essas infinitas possibilidades que jorram do estudo do Evangelho de Jesus, vamos pedir permissão para iniciarmos o estudo desta noite. Muito obrigado, gratidão, que assim seja. Então, depois da música lindíssima, da prece, agora vamos fazer um resumo. Quem gostaria de ler a perícope toda? Porque aí, lendo a perícope, a gente já recorda e depois fazemos um resumo. Quem tem aí aberto um texto para fazer a leitura? Estou a ver que vocês não me ouvem com os fones, tenho que os tirar. Posso ler? Não, estou te ouvindo tão bem, Odete. É um Agora que eu prazer tirei os enorme te fones, ouvir. até aqui ninguém me ouvia. A visita de Maria e a Elizabeth. Naqueles dias, levantando-se Maria, dirigiu-se apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. Aconteceu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o nascituro saltou no seu ventre e Elizabeth encheu-se do Espírito Santo e exclamou em grande brado, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, saltou de alegria e o nascituro no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Odete. Nossa, foi bom. Então, o que nós temos aqui? Para fazer um resumo, só porque hoje nós encerramos essa perícope, a visita de Maria e Elizabeth. Então, nós vamos ver o que se trata, como diz o título, da visita de Maria e Elizabeth. Logo depois que ela, naqueles dias depois que ela teve o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel, Maria se move, estudamos muito isso aqui, ela tem esse movimento e se move e se ergue e vai à casa de Zacarias e Elizabeth. Então, nós vimos aqui também
a residência deles ficava na região da Judéia. Nós vimos que a Judéia era uma região montanhosa, mais acima. Nós vimos todo esse contexto da elevação espiritual, do momento em que se encontrava um casal, né, Zacarias e Elizabeth, e Maria também, as vibrações do alto que essas vibrações fortes em todos os envolvidos. Essa passagem, basicamente, como Zacarias estava mudo, estava temporariamente sem poder falar, nós vemos que é mais um diálogo entre Maria e Isabel. E aí nós vamos ver que a saudação de Maria, nós vamos ver que é um diálogo, mas vamos ver que muito mais depois Isabel ou Elizabeth se comunicando com Maria. Então, depois dessa saudação, nós vimos que essa saudação causou um movimento no espírito lá de João Batista, que iria encarnar, o espírito de Elias que iria encarnar. Houve um reconhecimento entre essas almas afins, que já vinham de um compromisso que nós já estudamos em outras perícopes, em outros versículos aqui em Lucas, que estavam comprometidas desde o mundo espiritual, para cada um com o seu papel, com a sua missão. Então, essas almas se encontram e foi com muita emoção, foi com muita beleza que nós pudemos passar esses estudos, essas semanas estudando, esses versículos que nos tocaram profundamente. Essa saudação, esse encontro dessas almas. E nós vimos que Isabel ou Elizabeth saudou Maria de uma forma muito especial, mais ou menos trazendo até algumas das palavras, das menções que o anjo Gabriel havia feito a Maria no anúncio. Então, ela reconhece a gestação de Maria, embora fosse uma gestação muito recente, que não tivesse nada aparente, mas ela consegue perceber isso, ver, sentir isso em seu coração e expressa toda a sua alegria, toda a sua exaltação de ver, de estar ali junto com Maria, percebendo isso. Então, há esse encontro. Nós vimos também que esse encontro representava, né? Era o Antigo Testamento, que vinha da reencarnação de Elias, seria o último ali profeta, que seria precursor, João Batista, precursor de Jesus, que viria a encerrar esta fase e haveria um período de transição em que ambos iriam conviver. A mensagem do Antigo Testamento, e como Jesus não veio derrogar a lei, a nova mensagem também ali surgindo. Então, foi outro momento assim que nos tocou imensamente, perceber que havia essa transição, e nós estávamos podendo visualizar aquilo, sentir como se nós estivéssemos vendo esse filme ali, essa transição do Antigo Testamento para o Novo. E vimos também que Isabel, embora Lucas já falasse ali no 3º versículo, já nos desse conta do que aconteceu quando Isabel ouviu a saudação de Maria, se encontrou com Maria, a própria Isabel, também expressa isso verbalmente, até num tom de voz mais elevado. E
nós vamos perceber aqui, se nós utilizarmos, né, como nós sempre utilizamos, as perguntinhas do NEP, nós vamos ver que para toda essa perícope, vamos encontrar o quem? Em Maria e Elizabeth, Isabel, né? Vamos ver Zacarias também, que é citado, que ela vai à casa de Zacarias, e aí nós fizemos também toda aquela analogia com a casa mental, a, a vibração que se encontrava ali, né, naquele espaço, e vimos também, e teremos também em gestação Jesus e João Batista ali, né? Então esses seriam os personagens que apareceriam aqui, onde vamos ver que é na região da Judéia, na casa de Zacarias e Isabel, onde Maria foi para ajudar a sua parenta, que uns dizem prima, outra parenta, mas ela foi para servir, já imbuída desse espírito de servir, de auxiliar, né, de estar ali presente num momento em que sua parenta ou prima estava precisando de alguma ajuda. E aí, no texto que nós lemos aqui, é precisado tempo em 6 antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. E agora nós podemos passar aqui para a Minda, se a Minda quiser nos fazer o resumo do último estudo. Deu para a gente já se situar um pouco de tudo que nós vimos, né? Acredito eu. Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite. Falamos então da palavra Senhor ainda. Cada um de nós tem uma experiência com o nosso Senhor e nós já vimos isso quando estudamos os arquétipos. O Filipe fala de uma passagem também, quando Jesus olha para a multidão, ele se compadece porque são como ovelhas que não encontram o pastor. As pessoas estavam abandonadas, doentes, sem esperança, e por isso acontece, porque não reconhecem o Mestre como seu Senhor, como seu pastor, porque Jesus é o líder da nossa vida, porque Ele traz-nos para o caminho correto, e só assim seremos felizes. Temos a questão 614 do Livro dos Espíritos, onde fala o homem só é infeliz porque se afasta da lei divina. Se estivermos dentro da lei, seremos felizes. Nós temos que dizer para nós: eu quero seguir o caminho correto, eu quero me transformar e permitir que Jesus venha até a nossa casa, como disse Zaqueu. Senhor, vem até a minha casa. É preciso que permitamos isso também. E isso é algo maravilhoso. Quando levamos esta saudação fraterna ao outro, estamos a falar do amor de Cristo. Nada é ao acaso, também trouxe-nos a Patrícia, fala sobre a videira verdadeira. Nós somos os ramos do Senhor da vinha. Nós precisamos nos conectar ao nosso Senhor, que possamos ter a humildade de permitir que o Pai, que é o verdadeiro amor e traz-nos tudo para o nosso melhoramento. E vamos ver os frutos a brotar. Nosso Senhor Jesus, até hoje, Ele é o governador do nosso planeta. Muitos espíritos crísticos existem, mas Ele é o único que comanda todo o nosso planeta. Jesus disse: Senhor, o que queres que faça? No livro Caminho da Luz, que também nos trouxe a Maria do Céu estas reflexões, algumas destas, diz: Jesus é o único espírito puro no nosso planeta Terra. Ele é o nosso guia, um modelo da humanidade. Ele é chamado de pastor, o príncipe da paz, o Galileu, o governador da nossa moral. Também nos trouxe o Filipe algumas destas palavras. Senhor da vinha, Nazareno, filho do homem, irmão maior, Senhor das estrelas,
E aí nosso coração vibra e reconhece como Senhor. Quando o chamamos Senhor da Paz, existe aí uma grande sintonia. Ele é o nosso irmão maior. Nós também temos que fazer de tudo para que um dia possamos chegar a espíritos puros. O Senhor escreve-se com letra grande, maiúscula, como a palavra de Deus também. Na questão 100 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar lá a escala dos espíritos puros, os espíritos, a escala dos espíritos. Jesus atende todos nós, mesmo aos mais necessitados. Ele tem esse poder de se humildar. Os textos falam dos espíritos elevadíssimos, Zacarias, Elizabeth, Maria, José, pela forma que eles se comportam, vê-se a sua humildade, que é comum neles. Isto significa que quando mais evoluirmos, mais humildes nos tornamos, mais pequeninos nos achamos e por essa razão maior nos tornamos. Ou seja, aprendemos a lição com eles. Elizabeth disse: trazes aí o meu Senhor? Sendo ela evoluída, ela disse: eu coloco-me aos teus pés. Como disse na passagem de Maria e Marta, é apenas o que necessitamos. Ser humildes. E esta é a magia do NEP. Ele nos traz estes ensinamentos para que possa tocar nossos corações e nos tornarmos melhores a cada dia. Para que não andamos por aí distraídos com os nossos egos, com os nossos pensamentos às vezes distorcidos, que Jesus nos ajuda a todos. Então depois falamos então do tema do 1:44. Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da saudação, saltou de alegria o nascitude no meu ventre. Nesta frase vamos encontrar dois verbos. Eles estão no passado, chegou e saltou. Jesus diz por parábolas por várias vezes no Evangelho: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Muitas vezes o não ouvir é falta de maturidade espiritual. Nós já fizemos uma grande jornada, já vivemos imensas encarnações. Quantas vezes já ouvimos a mensagem de Cristo? Quando a vida nos aperta, para onde nós nos viramos? Para cima, claro, para o Pai. Nós andamos muitas vezes distraídos na horizontalidade, com o psiquismo terreno, a acharmos que somos seres biológicos, que somos as nossas conquistas, até que a vida nos surpreende. Então, disse, quanto mais nós estudamos, melhor será para nós. Mais nos aproximamos de Jesus. Vamos construindo, a pouco e pouco, tudo o que há de melhor para dentro do nosso coração. O Filipe fala-nos também de uma passagem de Humberto de Campos, que foi emocionante. Faz a descrição das pessoas que ali estavam. Eram velhinhas, pessoas doentes, pessoas sem esperança, eram pessoas que estavam abandonadas. O nascimento de Cristo no planeta é a salvação para a humanidade, para dizer a todos nós a boa nova. É o Verbo que se faz carne. Foi a vinda de Jesus para nossas vidas que nos toca o coração. Quanto mais humildes nos tornamos, mais o entendemos, porque mais nos sentimos. Porque tudo o que procuramos vamos encontrar. Sabemos pouco, mas queremos saber mais. Por isso, há que procurar. Se procurarmos, encontraremos. Mas temos que ser fiéis e se predispomos a aprender, nós vamos aprendendo. O Evangelho tem o poder da transformação e isso é terapêutica. É a tão reforma íntima falada na nossa doutrina espírita. Se permanecermos neste registro, nós vamos nos transformar a pouco e pouco. Quando ouvimos falar de Zacarias, já nos lembramos da fidelidade, da fé que havia em seu grande coração. Que nos possamos conectar com esta mensagem para que Jesus chegue até nós.
nós precisamos materializar na nossa transformação verdadeira. Aqui nós nos protegemos, mas no mundo espiritual, nós somos vistos para os nossos inimigos, fica tudo visível. Vamos aproveitar todas as aprendizagens porque tudo vem para o nosso melhoramento. Falamos depois na palavra alegria, saltou de alegria. É saúde espiritual. Falamos dos ouvidos também. Todos nós, todas as pessoas têm, mas nem todos têm o entendimento. E o julgamento que fazemos limita-nos a nossa audição. Falhamos na caridade, por isso temos que saber ouvir e tolerar. A base da doutrina espírita é a caridade e a benevolência. Está relacionado com o bem-querer ao outro, mesmo que às vezes não tenhamos nada para ensinar, porque o Mestre ouve-nos a todos. Imaginem se Jesus abandonasse nossas orações. Não há ninguém que fale com ele e que ele não ouça. Esta questão de ouvir parte do nosso interior. Às vezes temos que levar uns abanões porque estamos adormecidos, mas depois acordamos. E às vezes precisa vir o escândalo para também valorizarmos. E aí vem a alegria, como nas nossas jornadas espíritas, saltamos de alegria, porque nos sentimos amados, sentimos-nos em família. Como aconteceu nesse dia, o brilho instalou-se em nossos olhos e todos sentimos valorizados ali todos juntos, quando o mundo ainda nos desvaloriza muita vez, para que possamos crescer, muitas vezes passa-se por cima dos outros, então vamos tentar que isso nunca aconteça connosco. Mas Cristo valoriza a todos. Então foi lindo nesse dia e ninguém se sentiu desvalorizado. Abraçámos-nos uns aos outros, pulamos de alegria. Quanto mais vimos o outro feliz, melhor nos sentimos. Esta alegria vem do ouvir profundamente e sentimos a vibração de Jesus. E o reino de Deus é assim. Quanto mais conhecemos a verdade, mais nos libertará. Muitas pessoas procuram os centros espíritas para saber dos seus entes queridos, mas não se preocupam minimamente com a sua transformação. O que aconteceu com Paulo de Tarso é o que acontece muitas vezes com todos nós. É o toque celeste. Temos que cair para nos levantarmos e darmos valor, muitas vezes, à vida e a tudo que nos vem até nós, que servem de aprendizagem. Os orgulhos, as pessoas que são orgulhosas, não gostam de ser mandadas. Os vaidosos gostam muito de ser elogiados. Mas é para estas regiões que ele nos leva, para que haja verdadeira alegria. Então falamos de o nascitudo do meu ventre. Como aquelas duas almas de família espiritual. Não precisaram falar. A sintonia que eles tiveram foi de uma grande vibração. Falámos ainda que toda a nossa sintonia também ecoa no mundo espiritual, mas para isso precisamos de uma predisposição nossa, como Maria Isabel. Pronto, temos que deixar de ser também convencidos, começarmos a viver a mensagem, como Elias nos traz também a mensagem, a boa nova, e a saudação vai-nos tocando o nosso coração, que possamos viver a nossa verdadeira essência, e uma vez afinizados, a uma paz, uma serenidade que se instala em nossos corações, e se os frutos forem bons, é a presença de Cristo, e há que louvar e dar graças. Para chegarmos a níveis de profundidade mais rápidos, temos que ir temperando com um pouco de sal, com um pouco de tempero a nossa vida. Depois há a questão da nossa criança interna, a gestão também no nosso ventre, aquela criança que se assemelha ao reino de Deus. O coração de Cristo é como uma criança. Quando ele permitiu que tudo o que lhe aconteceu revelou nele essa bondade de seu coração.
Então vamos crescer com essa pureza de coração. Temos um caminho enorme ainda pela frente para estudarmos e sermos melhores, um pouquinho a cada dia. Obrigada a todos e agradeço a vocês que me ajudam tanto também a fazer estes resumos, porque é através de todas as vossas reflexões que eu também me identifico e consigo realizar. Obrigada a todos, um beijinho muito grande. Nós que agradecemos, Linda. É sempre um prazer te ouvir, você trazer esse resumo. A gente, bom, como bem nós vimos na semana passada, a profundidade que, que chega a nós, né? Como que nós recebemos profundamente. Ou não. É de cada um, do ponto em que cada um se encontra, que vai ser tocado em profundidade relativa ao ponto em que nos encontramos com a mensagem. E aqui nós buscamos sempre, aqui no grupo, sempre que essa mensagem nos toque o mais profundo possível aos nossos corações, nas entranhas mesmo. Bom, então hoje nós vamos trabalhar o último versículo. E o último versículo, ele diz assim: bem-aventurada a que creu. Sempre lembrando que nós utilizamos a tradução do Haroldo Dutra. Pois hão de cumprir-se as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, para melhor compreensão, para podermos detalhar mais o nosso estudo, nós podemos dividir esse versículo em duas partes. Então, primeiro nós vamos trabalhar bem-aventurada que creu. E depois nós vamos com a segunda parte que complementa essa ideia. Pois hão de cumprir-se as coisas, e que coisas são essas? As que lhe foram ditas pela parte do Senhor. Então, se todos concordarem, nós podemos dividir assim em duas partes. E começando por bem-aventurado. Se nós nos lembrarmos lá das bem-aventuranças, né? Então, vamos primeiro trabalhar essa expressão bem-aventurado. O que isso queria dizer? Vamos recordar aqui, porque já vimos muitas vezes. Alguém gostaria de comentar? Bem-aventurada que creu. Estou vendo mãozinhas aqui. Bem-aventurada que creu. O que isso nos diz? O que isso nos diz? Bem-aventurada seria feliz, mas não a felicidade que nós conhecemos aqui, a felicidade a que nos referimos no nosso dia a dia. É algo muito mais profundo, algo muito mais profundo. Essa felicidade é ser feliz, ser bem-aventurada, como Isabel se dirige a Maria. Obrigada, Felipe. Vamos te ouvir. Muito bem. Então, Jesus fala várias vezes sobre essa palavra, não é? Sobretudo no início do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. E, no fundo, o Sermão do Monte, ele é código moral. E a consequência do cumprimento desse código moral é a felicidade. Portanto, a felicidade decorre, na verdade, do cumprimento da lei de Deus. Basicamente, é isso. Mas aqui está a dar-se uma outra interpretação à bem-aventurança, que é a questão da crença. Ou seja, que podíamos trazer aqui também a questão da fé. Né? Crer, o facto de crermos em Cristo, o facto de crermos em Deus,
o facto da felicidade que decorre dessa crença, não é? Porque até mesmo está estudado pela ciência que as pessoas que têm fé são mais felizes. As pessoas que fizeram um estudo de quem fazia preces, que as pessoas melhoravam mais, que as pessoas eram mais felizes e o facto de crerem em alguma coisa, em alguma doutrina, em Deus, whatever, não importa, faria com que as pessoas, de facto, fossem mais felizes. Então, na verdade, eh, esta crença, não é, é importantíssima para a nossa felicidade. Ora, nós somos espíritas, não é? O facto de crermos em Cristo, também cremos na doutrina espírita como uma doutrina que foi enviada pelo próprio Cristo para a regeneração moral do mundo, não é? E isso podemos transpor isso para a nossa própria felicidade. Só que depois vamos ver na segunda parte do versículo que também não há almoços grátis, não é? Para o desenvolvimento da nossa fé vai ser necessário testemunho, vai ser necessário entrega, vai ser necessário disciplina, vai ser necessário um conjunto de situações que depois de termos essa experiência espiritual na nossa vida é que decorre o tal consolo, o tal entendimento, porque é como se fosse a questão da fé, é uma questão de. É como se fosse uma semente, não é? É uma semente que se vai desenvolvendo, que se vai se transformando, é como a levedura de um bolo, não é? O fermento. O bolo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega a uma certa altura que se solidifica, ou seja, já não está em causa a fé, portanto, já é algo que é conquistado, já é algo que é natural. Porquê? Porque passou-se por um processo para atingir essa maturidade espiritual de sentir fé no coração. Então, aqui, relativamente a esta parte do versículo, bem-aventurada a que creu. Portanto, Maria creu, né, em tudo aquilo que o anjo lhe disse. Né? Porque esta questão tem a ver exatamente com aquilo que Gabriel lhe disse. E convenhamos que não era algo fácil, por todas as circunstâncias culturais, emocionais, não é? Da própria situação em si. Não nos podemos esquecer que ela era menina, que não tinha visto o homem, portanto, essas coisinhas todas contradiziam, não é? Tinham tudo para que ela desconfiasse ou não se sentisse segura ou não. Parece que o mundo diz uma coisa e o chamado espiritual acaba por dizer outra, não é? O mundo está tudo contra, é só impossíveis e depois para Deus tudo é possível. Então há aqui uma dicotomia entre a vida no mundo e a vida espiritual, a racionalidade da encarnação e o sentir mais subjetivo da nossa fé dentro do nosso coração. Então, faz-me aqui refletir também sobre o nosso próprio, não é? O nosso próprio desenvolvimento da nossa própria fé. Não é? Porque nós, quando olhamos para Maria, vimos que ela creu em situações adversas e nós, por vezes, com situações mínimas, tendemos a não confiar em Deus, ou tendemos a vacilar, ou tendemos a não ter fé, porque aparentemente tudo parece que são ventos contrários. Mas mesmo nessas alturas em que tudo parece ventos contrários, nós temos que nos manter firmes. Eu acho que das grandes lições que a gente retira desta primeira parte do Evangelho de Lucas é uma fé inabalável de todas estas personagens. Não é? É uma fidelidade a Deus, não é? Muito grande. E isso é realmente
uma questão espiritual, não é? É uma questão espiritual, é uma questão de querer que vai dar certo, de acreditar que vai dar certo. E sabem de uma coisa, depois dá mesmo. E é que depois dá mesmo. Depois dá mesmo. Porquê? Lá está, é aquele versículo. Porque para a palavra de Deus, nada é impossível. Não é? E a forma como Deus escreve a vida é perfeita, ainda que nós não compreendamos, não é? Todas as nuances, não é? Daquilo que vai acontecer. Se nós olharmos para esta história de Maria, ela não sabia nada daquilo que iria acontecer. Não é? Ela está encarnada, não tem percepção disso. Ela não sabe a magnitude, porque está encarnada, não reconhece ainda o projeto divino que ela tinha no seu ventre. Nos poderá também dar aqui uma perspectiva que é, e os projetos divinos que estão no nosso ventre, não é? E os projetos divinos que estão no nosso ventre, para aquele que crê, não é? Então vejam que todos nós temos grandes projetos divinos para a nossa vida. Para isso, temos que fazer como Maria, temos que carregar o Cristo dentro de nós. Temos que ter a presença do Cristo em nós. Ele tem que gerar de nós. E quando isso acontecer, tudo à nossa volta fica transformado. Então, nós temos que ter esta fé. E a nossa fé é uma fé racionalizada, mas também com o coração. É a fé espírita que promove a racionalidade, que não é objeto de dogmas, que nos ajuda a pensar, que pode encarar a ciência face a face de todas as épocas da humanidade, mas que, através da razão e do sentido do coração, nós fortalecemos a nossa crença e a nossa fé. Nós somos uns privilegiados, na verdade, porque temos a possibilidade de constatar a comunicabilidade com os espíritos, temos a oportunidade de perceber que a reencarnação não é uma crença, mas é, de facto, uma realidade também através das comunicações espirituais, não é? A doutrina espírita dá-nos uma percepção de Deus muito grande, da pluralidade dos mundos habitados e todas essas questões que fortalecem a nossa fé. Então, bem-aventurados, e para concluir, todos aqueles que creem, não é? Por exemplo, o estudo do NEP nos irá transformar. Todos aqueles que creem que o trabalho desenvolvido em prol do próximo jamais se perderá. Todos aqueles que creem que a doutrina espírita nos ajudará a todos a ficarmos melhores do ponto de vista espiritual. Porque se cremos em todas essas circunstâncias, bem-aventurados seremos. Felizes seremos. Porque essa felicidade, onde é que ela vai ser vivida? Não é neste mundo. O próprio Jesus disse, a minha felicidade não é deste mundo. Onde é que é? É no mundo espiritual. É quando nós chegarmos lá e vermos todos os esforços que nós fizemos para nos melhorar. É quando chegarmos lá e virmos que queremos, sem ver, não é? Que o estudo era bom, que os sacrifícios que fizemos ajudaram a outros. E quando isso é manifesto no nosso espírito, temos então a verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não é temporária. É aquela felicidade que será duradoura. E, portanto, estas nossas conquistas espirituais, de serviço e de crença no futuro, mas também muito trabalho, é aquilo que nos dará as alegrias do espírito. E nós, que estamos aqui a estudar, temos realmente que ter essa perspectiva de vida. Colocarmos o nosso tesouro, não é? Concentrarmos o nosso tempo no mundo, sim, mas prioritariamente
na nossa vida espiritual. Porque essa será a grande alegria para todos nós, é essa alegria espiritual, do esforço, do trabalho, do compromisso que cada um de nós faz. É tão lindo isto porque é sempre cada um segundo as suas obras. Não há intermediários, não há eu faço mais, eu faço menos. Cada um vai ter que fazer por si, cada um fará por si e receberá na mesma medida com que cada um fizer para si mesmo. Portanto, passo agora a palavra. Obrigada, Felipe. Uhum. Aí a gente compreende que as bem-aventuranças, né, ser bem-aventurado, é esse estado íntimo, né, de tranquilidade, de compreensão, de serenidade que nós precisamos ter, ou deveríamos ter, ou poderemos ter, ou até já temos, alguns já têm, diante das circunstâncias da vida que estamos expostos. Então, esse estado de ser bem-aventurado é um estado de que a gente vê essa comunhão entre o Espírito e o Criador. E aí, a fé, que ele diz, Isabel diz, bem-aventurada a que creu, ela está associando Maria ser bem-aventurada, ser feliz, porque ela tem uma fé inabalável, como o Felipe falou. Então, isso dá a ela essa condição de felicidade, de integração do espírito com o Criador. Esse estado íntimo, que nada pode tirar, ao ponto, a partir do momento que isso é construído com solidez, com a evolução espiritual que nos proporciona esse estado íntimo, nada vai abalar. E aí, essa saudação, essas palavras de Elizabeth para Maria, eles são um elogio à fé, ao ponto que ela está. Ela consegue, Elizabeth consegue, reconhece em Maria essa conquista. Ela vê essa integração, essa comunhão plena com o Criador. E aí, eu não sei se alguém mais gostaria de trazer alguma coisa aqui para a gente. Eu vi lá no NetSearch, nos Trons, e ele fala do crer, acreditar, ter confiança. Mas aí ele traz uma segunda interpretação, que é numa relação moral ou religiosa. Quem tiver com o NetSearch aberto vai poder acompanhar a leitura. E ele diz assim, a primeira nota, ele diz assim, no Novo Testamento, né, dentro dessa interpretação da moral ou religiosa, relação moral ou religiosa. No Novo Testamento ele diz, para convicção e verdade para a qual um homem, aí um ser humano, né, a humanidade é impelida por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma, e lei da alma. E ele coloca uma segunda observação: confiar em Jesus ou Deus, não que Jesus ou Deus sejam as mesmas pessoas, está colocando como personalidades distintas, né? Espíritos distintos, ou vamos dizer personalidades distintas, como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo, a fé salvadora. Então, quando ele traz isso, a gente vê bem, ainda mais na nota 1, que ele diz, por uma certa prerrogativa interna. Aí nós vemos bem aquilo tudo que ele falou, esse estado íntimo
de comunhão, de integração do Espírito com o Criador, que nos proporciona isso. Ou isso nos proporciona esse estado. Acho que vão se retroalimentando, né, Felipe? A fé e esse estado vai evoluindo, vai crescendo, vai se fortalecendo, essa integração vai cada vez ficando mais sólida, né? Cada vez mais integrado, e vai se retroalimentando a fé com com a felicidade, com ser bem-aventurado. Porque nós vamos ver, e aí umas pesquisas uns estudos que eu andei fazendo sobre isso, é colocado, acho que é no Evangelho em Carne e Osso. Eu acho que coloca, não sei se é aqui, depois eu confirmo para vocês. E Maria, se nós formos referir a bem-aventurança de Maria somente à gestação, nós vamos ver que ela tem uma bem-aventurança, se nós formos pensar nesse aspecto pequenininho, nessa parte da bem-aventurança da felicidade dela, nós vamos ver que isso foi peculiar somente a ela. Somente ela gerou Jesus. Aí falando do corpo físico, né? Mas há muitos bem-aventurados que nós vamos observar. E nós também podemos ser bem-aventurados. Então, a particularidade que coube só a Maria também compõe, não é toda a sua bem-aventurança, ela tem seu mérito pessoal para poder ter sido escolhida, digamos assim, para gerar Jesus. Felipe, eu vi sua mãozinha aí. Eu estava aqui a pensar sobre essa questão do desenvolvimento da fé e da crença, Uhum, que é muito conseguido através da prece, da oração, uhum, porque para se ter esse desenvolvimento de fé é necessário nós termos uma relação íntima com Deus, ok? Uma relação íntima com o próprio Cristo. E isso é algo que também muitas vezes acaba por nos faltar. Nós muitas vezes fazemos evangelhos no lar, participamos em atividades, mas muitas vezes acabamos por nos esquecer dessa oração, dessa prece íntima, aquela que Jesus nos ensinou, para nos reservarmos ao nosso quarto íntimo e em segredo, orarmos ao nosso Pai que está nos céus. Ora, essas respostas que se obtêm na prece, para além do consolo, também fortalecem as nossas crenças em Deus. E realmente, para quem vive essa experiência de oração, também é uma forma de ser bem-aventurado, porque quando nós estamos alegres, possamos agradecer a Deus, mas também quando estamos tristes ou infelizes e pedir apoio, não é, a este Pai bondoso, é, sem dúvida alguma, um fortalecimento da nossa fé. Portanto, nós temos este recurso às nossas mãos, que inclusivamente até podemos estar limitados do ponto de vista físico, do nosso corpo físico, mas graças a Deus somos espíritos e podemos sair do corpo quando quisermos e a que horas quisermos, caso tenhamos esta consciência. Então, elevar o pensamento a Deus, não é? Crer nele, falar com ele, prostrar-nos diante dele, é de facto também uma forma inolvidável de nós termos uma crença inabalável.
Eu acho muito bonito aquelas pessoas que não necessitam de comprovações científicas ou de ver para crer, sabem? Porque parece, por um lado, que é assim algo tolinho, não é? Parece que é assim um tolinho uma pessoa crer só porque sim, mas se nós olharmos para Jesus a falar com Tomé, quando Jesus lhe aparece e Tomé, tu viste porque, tu creste porque viste, mas bem-aventurado, olhem as palavras, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então, nós às vezes andamos à procura de revelações de espíritos, de comunicações, de sinais, de uma data de coisas, e só uma coisa nos é necessária: procurar primeiramente o reino de Deus, foi assim que Jesus nos ensinou, e tudo mais nos será acrescentado. Então, o que é que seriam daquelas pessoas mais humildes, não é? Que têm uma fé robustíssima, que não precisam de tratados científicos, que não precisam de nada disso, mas só precisam do quê? Do amor no coração, não é? De sentirem esta pulsão para o divino, não é? De sentirem esta necessidade de falar com Deus. E, no fundo, Maria traz também essa, essa, esse perfil, não é? Da mãe, da mulher, da protetora, da, da mãe que abraça a todos, não é? A Mãe Santíssima. Então, para ser a Mãe Santíssima, não é? Para se ter esta forma de amar a humanidade, de proteger a humanidade, como traz Maria esse perfil, isto não se consegue se não se tiver em si mesmo uma profunda ligação com Deus, profundos hábitos de alta espiritualidade interna de comunicação com Deus, não é? Porque estas conquistas que Maria tem derivam do quê? De quem ela é, da sua história espiritual, não é? Do seu caminho que ela fez. E lá está. Missões desta natureza só são dadas a grandes espíritos. Portanto, só grandes espíritos conseguem ter grandes missões. Mas só há grandes missões àqueles que não creem. Eles sabem. A crença transportar-se-á para uma certeza. Então, não é simplesmente o crer, o acreditar e o confiar. É ter a certeza que a coisa vai correr bem. Porquê? Porque estamos segundo a proteção divina. E se Deus é perfeito, Ele não pode ser perfeito só para aquilo que nos convém. Não é? Porque às vezes nós gostamos que Deus se manifeste, mas sempre para as nossas conveniências. Então, um grande exercício nosso é realmente fazer aquilo que ela fez. Olha, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua vontade. E isso é uma crença, não é? É o despir completamente a sua identidade e colocar Deus acima de tudo. Porque, efetivamente, Deus é a inteligência suprema, não é? A inteligência suprema, e se é suprema, sabe mais que nós. Se é suprema, há esta inteligência suprema e as inteligências menores, que são os espíritos, e, portanto, temos que confiar nesta inteligência suprema. Tudo sabe, tudo coordena, tudo pode, tudo vê, e para o qual nada é impossível. Passa a palavra. Bom, Felipe, essa questão da prece, eu sou uma fã da prece, né? E acho que todos nós aqui somos. E essa intimidade, porque é essa conversa, o nosso íntimo, Deus. E aí muita gente diz, ah, mas ele sabe, mas ele quer que nós saibamos.
que nós saibamos expressar, nós saibamos identificar o que sentimos no nosso íntimo. Então, daí a necessidade da gente conversar. Porque Deus vê, tudo vê, onipotente, onipresente, Ele sabe o que se passa comigo. Mas eu sei o que se passa comigo. Como eu estou interpretando o que se passa comigo. E esse diálogo, pelo menos, eu acho que funciona assim com todo mundo, funciona comigo e acho que funciona com todo mundo, que a gente vai vendo e percebendo coisas que nós não havíamos percebido antes. E até nos leva, muitas vezes, o que acontece comigo, a nos reposicionar. A ver, não é bem assim. Por que eu estou pensando isso? Isso não tem tanta importância. Ou não é por esse lado, a importância está num outro ângulo de visão. Então, isso é muito mais um exercício para nós, de olharmos para a nossa intimidade quando a gente expõe, conversa, e nós temos aí um concurso de espíritos protetores que nos auxiliam, que estão presentes, nos auxiliando nisso. Eu vou voltar um pouquinho, porque o Felipe trouxe aqui essa passagem de João, que está lá, sobre Tomé, que ele só crê quando vê, e Felipe, que aí Jesus responde, e há muitas referências cruzadas referentes a esse versículo, que a gente pode, na pesquisa lá do NetSearch, nós podemos identificar. Eu havia separado duas, até porque a gente não tem tempo aqui de ir a todas. A quem tiver interesse pode depois aprofundar um pouquinho. E eu havia separado duas. Uma é essa que o Felipe falou, que está em João, de Tomé, e a outra foi mesmo em Lucas, no capítulo 11, do versículo 27 e 28. Então, Jesus falava ao público, como ele sempre pregava, e uma mulher, eu vou até ler, está no Evangelho em Carne e Osso, e isso também está no NetSearch. É um texto muito bom. Vou ler só um pedacinho para a gente. Que, vendo as atitudes de Jesus, uma mulher muito o admirou e logo pensou naquela que o gerou, pensou em Maria, tá? E que lhe amamentou. Tanta sabedoria e firmeza certamente indicavam uma boa criação por parte dos pais. Nós também já tivemos oportunidade, embora não tenhamos alcançado o nascimento de Jesus e a sua infância, já tivemos oportunidades por outros estudos do Evangelho de Lucas, até este momento aqui, de termos essa compreensão sobre a criação, sobre o casal Maria e José, com relação a Jesus. Ao mesmo tempo, vamos lá, Maria, vamos lá, deixa eu ver aqui, aí vou pular um bocado que o texto é grande, tá? E diz assim, a maternidade de Maria e a criação de Jesus foram realmente essenciais para a sua vida e obra. É lógico, ele foi confiado e foi trazido para conviver com os espíritos que poderiam prestar auxílio naquele momento em que ele ia precisar dessa proteção e desse auxílio. Mas seu ministério, o ministério de Jesus, era muito maior ainda e tornaria muitas pessoas bem-aventuradas. Ainda estamos falando da questão porque essa mulher, vendo Jesus, vendo o seu discurso, ouvindo, sendo tocada por isso, ela se dirige a ele e fala, exalta Maria, né? Bem-aventurada, aquela que te criou, que te amamentou, que te gerou. E aí ele diz, aqui minha explicação, que o ministério de Jesus era muito maior ainda
do que apenas gerar Maria ser a bem-aventurada, e tornaria muitas pessoas bem-aventuradas. Seria esse o ponto principal da encarnação de Jesus e missão. E era isso, e Jesus quis ensinar. E ele responde. E aí ele diz, deixa eu ver aqui. E aí ele fala, Jesus responde, deixa eu ver a passagem aqui. A passagem é assim. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram, em que mamaste. E aí Jesus responde, que bem-aventurados são não só esses, mas os que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Então, ele disse, esses também não são apenas fãs ou meros admiradores de Jesus, esses que ouvem a palavra, mas têm intimidade com ele. Olha o que o Felipe estava nos trazendo com relação à prece. A questão da intimidade. Tornam-se da família real no sentido da comunhão. Os discípulos de Jesus realmente ouvem suas palavras e a praticam. São esses os que ele considera bem-aventurados. Jesus efetivamente declara uma grande bem-aventurança sobre todos os que ouvem sua palavra e a praticam. Então, ele explica para essa mulher, quando ela se aproxima e exalta a mãe dele, ele diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ele está ali como interlocutor, expressando, vivendo e a cumpre. Então, ele não torna a bem-aventurança vamos dizer assim, um bem inacessível à humanidade. Pelo contrário, ele diz como nós podemos ser bem-aventurados. Também, os que ouvem sua palavra e a praticam tornam-se bem-aventurados, como sua mãe também o foi. Porque o que Maria fez? O Felipe nos recordou aqui. Eis aqui a serva do Senhor. Então, ela ouviu a palavra, por quê? Ela ouviu o anjo, que é um intermediário, um mensageiro, que trouxe a mensagem divina para ela. Ela ouviu, cumpriu, praticou. Como ele disse, como sua mãe também o foi. Não por suas obras, mas justamente por ouvirem e praticarem sua palavra. Assim como Maria também foi fiel ao seu próprio chamado. Então, ele mostra que ser bem-aventurado está ao alcance da humanidade. Então, essa foi uma referência cruzada. A outra é essa passagem que está em João, até anotei aqui, está em João 20, 29. E ele fala, até tirei aqui, tem uma outra, eu já estou me estendendo demais. Depois eu trago uma outra passagem, ver se alguém quer nos fazer alguma contribuição para essa parte que nós estamos aqui. Deixa eu ver, não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. No livro Pão Nosso, também com relação a esse elogio, que essa mulher, a mesma passagem de Lucas, mas ele disse, a resposta de Jesus à mulher, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aí depende, ou aguardam, ou a cumprem, está em Lucas 11, 28. Aí ele diz. Aí está aqui. E vem uma mensagem
chama-se Elogios, está no livro Pão Nosso. E Emmanuel termina dizendo assim: se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes. Ele intitula essa mensagem como elogio, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, a verdadeira felicidade, essa felicidade que é exaltada por Isabel na bem-aventurança, porque ela creu, é que está em ouvirmos a palavra e cumprirmos, colocá-las em práticas. Assim seremos felizes. Vamos lá, Felipe. Estava aqui a ver a tal referência que estavas a dizer, porque me viste, tu me creste. Estava aqui a pensar que há pessoas que veem e não creem. Né? Tomé viu para crer, não é? Ver para crer. Mas há pessoas que veem e mesmo vendo não creem. Portanto, são vários estados espirituais, não é? Várias posições, várias posturas perante a lei. Porque aquele que diz que crê, que ver para crer, é como se ele já quisesse acreditar, não é? É como se houvesse quase uma necessidade para acreditar ou para crer. E por isso ele necessita de comprovações. Então, estamos a falar, na verdade, de maturidade espiritual, não é? De profundidade desta relação com Deus. Porque Maria tem essa profundidade, não é? Tomé já não tinha essa profundidade, e muitos de nós estamos sempre à espera de sinais disto ou daquilo para crer, e mesmo assim, vendo, não creem. Então, surge-nos a pergunta: então o que é necessário para crer? Não é? O que é necessário para crer? É necessário uma predisposição íntima, não é? Que muitas vezes só é conseguida com sofrimentos atrozes, não é? Muitas vezes só é conseguida passando, não é, por algumas amarguras, e aí é quando desperta a pulsão nossa para procurar o divino, procurar a nossa espiritualidade. Daí se dizer que grande parte das pessoas que procuram o centro vem pela dor, não é? E o que será isso, se não o convite a uma crença mais profunda? O que será isso, se não uma oportunidade de regresso para casa, não é? Ou seja, para basearmos a nossa vida nesta crença: de facto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Era isso que eu queria dizer. Felipe, a fé, ela nos resgata, ela vem nos resgatar dessa miséria, dessa pobreza espiritual, nos abrindo, ampliando horizontes, e onde nós podemos vislumbrar algo de bom, o que nos espera, para onde nós podemos nos dirigir. Emoções, não é? Então, essa construção íntima da fé, porque é uma construção íntima de cada um, ela que vai nos resgatando, né? E a cada vez que a gente coloca mais um grãozinho ali, mais um grãozinho de areia nessa fé, ela vai nos tornando mais robustos e mais predispostos a amar, a compreender, né? A participar
do mundo sob uma nova ótica, uma nova postura dentro das relações sociais. Nós aqui, especificamente os encarnados, falando dos encarnados, né, como nós nos colocamos no mundo diante disso. Olha, se ninguém tem mais nada a acrescentar a essa primeira parte, eu penso que poderíamos passar para a segunda. Vamos lá. Vocês acham? Vamos lá? Então, a segunda parte vamos lá. A primeira nós vimos agora. Bem-aventurada a que creu. Pois hão de cumprir-se as coisas. Que coisas são essas? As coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, da parte do Senhor foram ditas muitas coisas a Maria. A gente viu que a mensagem de Zacarias, ali aquele diálogo, foi quase um monólogo, porque pouco Maria se expressou. Ela ficou muito mais na sua dúvida íntima e muito mais revelações, muito mais informações foram trazidas pelo anjo Gabriel, pelo mensageiro de Deus para ela. Então, eles dizem que porque ela creu, serão cumpridas as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouco essa segunda parte. Vamos abrir aqui para os comentários, né? Nós vamos ver aqui que haverá um cumprimento do que foi dito. É isso que Lucas escreveu aqui. O que foi dito a Maria será cumprido. Será cumprido. Agora, vamos lá, Felipe. Vamos lá. Bom, aqui projeta sempre ao futuro, não é? Que hão de cumprir-se, portanto, é algo que não acontecerá agora, mas que acontecerá no futuro. E, de facto, estamos a falar aqui de um versículo profético, não é? Porque nós, por exemplo, nós falamos sobre esta questão do cumprir-se. O Aloísio, no primeiro versículo do prólogo, eu passo aqui a citar: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos factos que entre nós se cumpriram, portanto, aqui o verbo cumprir outra vez, e nós chegámos à conclusão de que este cumprimento de que Lucas falava aqui é o cumprimento da obra divina em nós. Então, reparem que nós, enquanto espíritos imortais, quando é que essa obra será cumprida? Quando nós formos espíritos puros, não é? Portanto, Jesus, o seu nascimento, significa neste raciocínio que ele é a promessa, ou seja, o ser construído. E nós, os espíritos em migração, somos aqueles que estão em construção, não é? Foi essa a ideia que nós falámos nesse início. Portanto, nós estamos na construção para que se cumpra em nós a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que os seus filhos sejam bem-aventurados, ou seja, sejam felizes. Então é muito interessante isto, porque todos nós, esta profecia ou este cumprimento, não é só para Maria, mas é para nós. Outra coisa que há de salientar é que Jesus não nos mente. Jesus não nos falha. Portanto, aquilo que Jesus diz, e daí a questão da crença, bem-aventurada a que creu nas palavras, não é? Que vem da parte de Nosso Senhor, porque o Cristo, como governador espiritual do planeta, tudo isto está coordenado pelo próprio, não é? O anjo Gabriel vir e falar com Maria, os espíritos que se comunicam para nós. Portanto, tudo isto faz parte de um grande planeamento divino, cujo diretor é o próprio Cristo, né? Portanto, Jesus falou várias vezes sobre várias profecias, nomeadamente
ele é a promessa de que o Messias veio, não é? Ele fala no seu sermão profético que, portanto, nestes momentos de regeneração, não é? Que se há de cumprir que o Evangelho um dia abarcará todos os corações humanos e teremos esse reinado de paz, de ventura para todas as pessoas. Portanto, isso também é uma profecia que ele faz. E depois é assim, a maior profecia que existe é esta fatalidade nossa para sermos felizes. Vocês já viram bem isto? Quer nós queiramos, quer não queiramos, demore uma reencarnação, 10, 20 milhões de reencarnações, nós tendemos a ter esta fatalidade, que é estarmos, quer queiramos, quer não, a caminho da verdadeira felicidade. Então, o que o anjo diz a Maria é muito importante, porque ele diz, não é? Que no ventre dela está alguém especial, que, que no fundo, é assim. Isto é interessante porque é assim, quando a revelação divina se manifesta em nós, assusta. Não é? Há dias li uma coisa que era assim, não podes esperar coisas pequenas de um Deus tão grande. Isto realmente assusta. Não é? Quando nós começamos a ter percepção da manifestação do amor de Deus, da revelação divina em nós, começamos a ficar assustados. Começamos a ficar assustados. Porque é tão grande, é tão abrangente, é de tanta abundância, né? Nós acabamos por ficar extasiados. Extasiados. Então, quando Maria, né, percebe ou compreende, ou no dia que ela compreender a extensão da missão que ela própria trouxe, das repercussões que ela trazer no ventre o Cristo tem para a humanidade inteira. Então aí, ainda bem que Maria creu. Porque por causa da crença dela, trilhões de espíritos são influenciados. Agora podemos fazer assim. Então, e por causa da minha crença? Por causa da minha fé, quantos é que eu posso transformar? Quantos é que eu posso trazer para Deus? Quantos é que eu posso trazer para Cristo? Como é que está a minha própria fé? Né? Como é que ela está? Então, deixo agora para vocês falarem também. Felipe, é bem assim. A fé, a nossa fé, ela como que abre um espaço para que se cumpram em nós. Né? Que a gente possa receber o que se cumpre em nós, que está previsto pelo Pai. Então, é como ele precisa da nossa permissão para agir? Não, não é disso que se trata aqui. Então, não estamos tratando disso. Nós estamos tratando é que não há uma imposição, não há uma violação de consciências por parte do Criador, nem dos espíritos superiores. Eles não agem assim conosco. Então, nós precisamos, a fé nos possibilita abrir um espaço para que a gente perceba a ação direta da divina providência em nossas vidas, em nossa existência total, em nossa existência, mas que a gente perceba, que a gente se predisponha a abrir um espaço
e buscar entender, perceber o que está vindo de benefício para nós. E assim poderão ser cumpridas. Porque não há uma violação. É lógico, há espíritos que ainda precisam ser tutelados pelo nível evolutivo, já vimos isso há muito tempo. Mas falando da humanidade aqui, de nós, do parco entendimento que nós já temos, nós podemos abrir espaço para perceber. Há diversas mensagens de Emmanuel falando sobre isso, sobre como devemos nos portar, como que nós devemos... Olha, quando nós vamos para o passe na casa espírita, não é? É sempre, a gente vê que não é unilateral. Existe o passista, existe toda a entrega, mas nós precisamos estar abertos a receber. Então, é assim que funciona. Por isso que há essa associação no texto de Lucas. Ela creu, ela abriu espaço, então tudo vai se cumprir. Os desígnios de Deus serão cumpridos. Por quê? Porque ela está aberta, ela creu, ela está pronta para isso. E é assim que a gente tem que entender, buscar, abrir esse espaço e perceber, né, a providência divina agindo em nós. E permitir que se cumpra. Né? Que a nossa consciência estará, né, o nosso íntimo caminhando junto com isso. À medida que nós podemos perceber, podemos entender, né, no nosso ponto de evolução. Eu gostaria de ouvir mais alguém, né? Está todo mundo tão quietinho hoje, não sei cadê esse pessoal aí, todo mundo tão quietinho. Então, nós vimos que a fé aí, nesse caso, como nós vimos na primeira parte do estudo, ela foi o fundamento da verdadeira felicidade, para que se cumprisse tudo o que estava pronto para ela receber, né? Tudo que já estava preparado para ela receber. O que foi dito foi cumprido com a abertura íntima à fé que Maria demonstrou e criou e desenvolveu dentro dela. Pai Felipe. Deixe-me lembrar aqui algumas passagens por causa da questão da fé. Muitas vezes, quando as pessoas chegavam enfermas perto de Jesus, diz: a tua fé te curou. E ele, ao dizer que a tua fé te curou, é dizer que, em algum ponto, aquela alma creu que o Cristo podia curar. E por isso movimentou-se para ele. A cura ocorre porque no íntimo da pessoa, a pessoa crê que o Cristo o pode curar. E efetivamente pode. Mas para isso é necessário uma proatividade da pessoa para se chegar perto dele, para crer, para que ocorra, entre aspas, o milagre ou a cura. Então, Maria, ela primeiro creu. Porque ela, ao dizer aquilo que se está prestes a cumprir no futuro, foi aquilo que ela predisse. Ou seja, eis a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Portanto, ela profetizou isto. Primeiro ela disse: olha, Senhor, eu aqui estou. Não é? Estou aqui disponível. Estou aqui de braços abertos e coração aberto para que, se te for útil, se eu puder em algum ponto ser útil, que tu me utilizes, que utilizes a minha vida, não é? Para que se cumpra a tua vontade. Aqui, a questão já é diferente. É como que uma resposta para Maria, para dizer: olha, Maria, a predisposição que tu te puseste em versículos anteriores vai se cumprir. Porquê? Porque creste.
Estão a ver a ideia? Isto para nós, isto é algo incrível. Porquê? Porque se nós querermos em qualquer coisa, o que é que vai acontecer? Vai-se cumprir. Vai-se cumprir. Porque os nossos sonhos, o que é que são? São uma projeção mental que a gente idealiza primeiro. Não é? Primeiro vem uma ideia do que eu gostaria, eu primeiro idealizo. Só que nós não podemos idealizar sem estar predispostos para passar pelo processo para atingir. Não é? Nós não podemos querer os milagres e as bênçãos sem fazer nenhum. Não é? Então, ela predispôs-se para a obra. Isto é muito bonito. Uma predisposição íntima para a obra, para a realização, uma predisposição íntima para sermos agentes da divindade, não é? Porque Deus pode se manifestar através de todos nós. Para tal, é necessário que nós aprendamos a viver segundo a lei de Deus. Porque todo o trabalho, e já falámos sobre isso também, é útil. Nem todos vamos precisar de ser médiums, nem todos vamos precisar de ser palestrantes, nem todos vamos precisar de ser passistas, nem todos vamos precisar. Porque o serviço em nome de Deus, ele não abarca apenas atividades espíritas. Né? São todas as atividades que em si mesma contenham o sentimento sublime que é o amor. Portanto, tudo aquilo que seja feito com amor é estar ao serviço de Deus. É cumprir-se em nós a vontade de Deus. O que é que Deus quer de nós? Que os seus filhos representem o Pai. Então, por cada pequena ação que a gente construa com amor, estamos a fazer jus a esta paternidade celeste. E, portanto, está a cumprir-se em nós a vontade de Deus. Ou seja, a obra, a grande obra, está a cumprir-se. Quando o Paulo diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, é o quê? É a constatação de que a obra divina se construiu dentro dele. Ou seja, é uma percepção da vida que em tudo vê amor, em tudo vê criação de Deus. Olha para os gentios, não vê gentios, vê irmãos queridos. Não é? Olha para pessoas que pensam diferente, não vê antagonistas, vê irmãos de sangue, irmãos de família. E essa é a transformação maior que a gente vai ter que fazer também. Porque esta obra vai se cumprir. Mas para lá chegarmos, temos que fazer o esforço. Eu acho que isso é muito importante. Nós estarmos predispostos para nos esforçarmos para servir. Porque essa alegria, essa bem-aventurança nasce da nossa entrega. Então, Maria é feliz porque ela entregou-se totalmente. Não é? E nós seremos felizes se nos entregarmos totalmente também. Com a racionalidade, não é? Agora largarmos tudo e agora sou um profeta, sou isto ou sou aquilo, né? Isso é mais no campo da obsessão, mas fazermos o pouco que a gente consegue, com o pouco que a gente tem, e como se costuma dizer, a mais não somos obrigados. Nós não somos anjos, somos pessoas com muitas dificuldades. Então, é pouco a pouco a gente fazer, com boa vontade, aquilo que a gente pode. E aí cumpre-se a vontade de Deus a nosso respeito. E é ótimo. Passa a palavra. Bem assim, Felipe. Nós todos podemos ter essa confiança que Maria demonstrou
no amor de Deus. Então, a gente tem essa, essa, essa decisão de livre adesão, vamos dizer assim. Nós temos essa liberdade de escolher, de poder aderir a isso e caminharmos de uma forma. As vicissitudes de estarmos aqui encarnados, elas acontecerão de uma forma ou de outra. Agora, nós podemos, com essa livre adesão à palavra de Deus, encontrarmos a força, o entendimento, a paciência, todas as virtudes que vão nos levar a uma encarnação bem-sucedida. Eu vou passar a palavra aqui a Minda. Minda, por favor. Obrigada. O Filipe estava a falar da boa vontade e abri aqui o Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e vejo a lição Boa Vontade, número 66. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. A renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem santificado converte o mundo para Deus, caminhando prudentemente pela simples boa vontade. A criatura alcançará o divino reino de luz. É bonito. Obrigada. Obrigada, Minda. Muito bonito mesmo. Porque nós temos aí como se aparecesse para nós duas opções. Uma seria a adesão, o acolhimento da palavra de Deus de coração aberto. E a segunda, essa vacilação, essa incerteza. Eu não digo nem a negação, eu digo essa vacilação, essa incerteza de, mesmo nessa posição de incerteza, essa posição vacilante, Deus não nos abandona, nunca. Nós nunca estaremos abandonados. Nós só não estaremos percebendo o auxílio. E perceber que não estamos sós, que temos alguém a segurar nossa mão, que temos auxílio, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Alivia muito as nossas dores, as dificuldades que enfrentamos. Então, são essas opções que nós podemos ter. Eu abri aqui, que o Felipe disponibilizou para a gente, a Bíblia do Peregrino. E a Bíblia do Peregrino ela é bem conhecida pelas notas de rodapé, que são muito ricas. E tem nesse versículo de Lucas, o 45, ele tem uma nota de rodapé que eu destaco aqui para a gente refletir, que é: a fé é mérito principal. Olha, tudo que nós falamos que foi colocado até agora. Crendo, tornou-se possível o cumprimento. Muito bom. Essa nota de rodapé eu achei muito boa. Podemos comentar sobre isso, né? Que ela resume tudo o que foi dito. Crendo, a fé é o mérito principal. É a nossa conquista principal. Crendo, tornou-se possível o cumprimento. Crendo, como o Felipe colocou, tornar-se-á possível o cumprimento em nós também. Então, resume bem tudo que nós falamos aqui. Eu estou achando esse pessoal muito quietinho. Será que eles estão... Hein, Felipe?
O que está acontecendo com o Cândido? A Maria do Céu fez tantas contribuições aí durante a semana e não nos comentou nada. Tem bastante gente aqui. Estava aqui a pensar sobre a nossa casa com o Evangelho, né? Quando comecei, eu queria e creio, né, que o projeto pode ajudar muitas pessoas, né? E baseei todo o trabalho, todo o serviço nessa premissa, né? Que é o facto do desenvolvimento da nossa fé na crença espírita e as repercussões que o trabalho em favor da divulgação, das possibilidades de trabalho que há para outras pessoas, porque eu fui aprendendo que o trabalho no bem, o esforço, a dedicação, a disciplina que a gente vai colocando traz-nos alegria. Porquê? Porque eu trazia comigo a minha experiência pessoal também, não é? Portanto, eu fui passando por um processo e agora é como que chegasse a hora da multiplicação para que outros possam passar pela mesma experiência. Então, os frutos que nós hoje, ainda que poucos, tenhamos, não é? Partiu dessa crença para que depois se cumpra mais à frente. Estou a falar da Casa do que Evangelho, estamos no estudo dentro da nossa associação, não é? Mas para todas as outras coisas, não é? Estamos a falar aqui da questão mais espiritual, mas para tudo na nossa vida serve assim. Portanto, eu primeiro tenho que crer, não é? Que sou capaz, que vou conseguir, que vou alcançar, que vou me esforçar e para ir lá. Tem que haver esta predisposição para a entrega, né? Para passá-las pelo processo, para depois então, efetivamente se cumprir. Do ponto de vista espiritual é exatamente o mesmo, né? Nós já temos uma meta. Qual é a meta? Chegarmos a espíritos puros. Qual é a meta? Sermos como o Cristo, né? Evolução espiritual. Já temos a meta. A cenourinha já nos foi posta. Agora eu tenho que crer nisso e tenho que me pôr ao caminho para tal. Não basta crer, né, mas ficar quieto. Nós temos que crer, mas crer agindo, não é? Crer servindo, crer melhorando, crer instruindo. Ou seja, uma fé com ação. Porque a fé sem obras é morta, como dizia o Tiago. Né? A fé sem obras é morta. E a grande obra que está para ser construída não é um centro espírita. É o amor no coração de cada um de nós. Essa é a grande obra que está para ser construída. Então, mas para isso eu tenho que crer que me consigo melhorar, que tenho muitas limitações e tenho que fazer um esforço. Porque os espíritas reconhecem-se pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para dominar as suas más inclinações. Então, é isso que nós andamos aqui a fazer. Olhar para dentro, ver limitações e crer que eu tenho aqui algo bastante importante para melhorar, para limar, porque eu sei que sou um espírito mortal, sou filho de Deus e tenho uma jornada para fazer, que é ser espírito puro. Enquanto menos reencarnações forem, melhor. Mais felizes, mais rapidamente somos. Então, é isto. Muito bom, Felipe. Olha, eu estava olhando aqui desculpa, para o Strong, e nesse verbo que foi o ponto central aqui desse versículo é a fé, a crer, né? A que creu. E ali foram encontradas aqui
na concordância de Strong, 220 ocorrências deste termo na Bíblia. Eu só vi aqui a relação do Novo Testamento, né? E tem muita coisa, muita coisa. 220 vezes. Para a gente ver como que é importante isso, como é fundamental, né, para a nossa vida. Porque, então, ele cita aqui todos todos os evangelhos, ele vai direitinho, 220 vezes. Ele vai citando aqui. Muita 200. coisa. Então, é bem importante. Olha só, nós hoje estamos encerrando essa perícope, né, da visita de Maria a Isabel. E nós podemos dividir essa perícope em 3 momentos. Eu estou até olhando aqui as anotações que eu fiz. No primeiro momento, que foi o movimento de Maria, a ida dela até a casa de Isabel. Nós vimos toda primeiro a decisão dela, né, de rapidamente ir auxiliar. Então, ela logo se pôs em movimento. Não é uma viagem simples, Lucas não entra em detalhes de como foi feita essa viagem. Se ela foi sozinha, se não foi, como que foi isso. Mas a gente já viu lá nos nossos estudos, né, que é uma distância de mais ou menos 100 quilômetros, que levaria alguns dias para ela chegar lá. Então, ela foi com 2 objetivos: encontrar apoio, que ela também encontrou apoio, e servir. Servir e também encontrar um ambiente de conforto para ela. Num segundo momento, a gente vê o encontro dessas almas, que foi um momento assim lindíssimo aqui no nosso estudo, nossas almas se encontrando, se reconhecendo, reconhecendo o papel de cada uma dentro do universo da criação, o que cada uma, naquele momento, inspiradas dos seus melhores sentimentos, inspiradas por espíritos puros que ali suportavam aquele encontro. E depois nós vemos, o que nós estudamos hoje, né? E acho que já veio da semana passada, a saudação de Isabel a Maria, e que nos trouxe toda essa compreensão sobre a importância da fé, a importância de nos abrirmos, a importância de buscar essa intimidade, de reconhecer que nós também podemos ser bem-aventurados. Nenhuma porta está fechada. Isso não é vamos dizer, uma conquista de poucos. Não, é uma conquista que está disponível a todos nós. Depende, nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá com a nossa vontade, com a nossa abertura, com a nossa fé, aumentando, criando ambientes propícios dentro de nós, nos abrindo para receber as boas influências, perceber a ação da divina providência em nós. E foi, assim, um estudo muito rico, como todos. Mas parece que nós aqui no grupo também estamos sentindo, de forma assim mais pungente, eu diria, a aproximação do Cristo, não, Felipe? Então, o grupo de estudo está, de alguma forma, eu percebo isso, é muito bom. A gente, como grupo de estudo, percebendo sentindo essa vibração amorosa da chegada do Cristo, né? Muito bom. Que se aproxima. Então, grandes emoções e grandes Alegrias.
Alegrias, conhecimento, discernimento se aproximam para nós, chegam para nós. Vamos perceber todas essas possibilidades e abrir nossos corações para isso. Não, Felipe? Muito bom. Eu destaco aqui no estudo de hoje a questão da crença, não é? Porque muitas vezes eu era menos, não é? Pensar, será que eu sou capaz? Será que tanta coisa, tanto trabalho, tanta coisa, tanto... Mas a verdade é que a pouco e pouco, não é? Havendo a tal predisposição a servir, e depois às vezes também temos que ceder, não é? Isto para mim era uma doença. O facto, por exemplo, de eu ter parado o trabalho de manhã do Evangelho por Emmanuel era um problema, não é? Mas pronto, saber ponderar também as coisas, não é? E avaliar em cada momento o que é que é necessário fazer para que as coisas estejam harmónicas, também faz parte dessa entrega, não é? Para que não seja como a gente quer, mas como Deus quer, não é? Portanto, essa percepção também é muito importante, porque se nós andarmos sobrecarregados, não é? Nós acabamos também por não produzir com tanta profundidade como gostaríamos. Portanto, a crença de que realmente isso se vai cumprir, de facto, fica mais sólida hoje, não fica mais sólida em mim hoje, porque aquilo que me salta à memória é que Deus nunca desamparará a nenhum de nós, não é? Estaremos sempre protegidos por esta paternidade amorosa, e basta que a gente faça como Maria: eis aqui o teu servo, a tua serva, e que se cumpra em mim a tua vontade. Portanto, esta visita é uma visita especial, não é? Porque é uma visita ao coração de todos nós. E só com Cristo no coração a gente consegue ter a fé para que se cumpra a obra em nós mesmos. Então, é algo muito importante para as nossas vidas. Calma, que temos aqui 2 girassóis prontíssimos para falar. Que bom, Cândido, e depois a Fernanda. Cândido está sem som. Olá, boa noite a todos. Boa O noite. Filipe há bocadinho utilizou uma palavra que me soou, que é a palavra obra. Todos nós somos obras de Deus. E o que foi falado hoje sobre Maria, nesta palavra crer, eu comecei a ouvir, e hoje foi dia de ouvir. E a minha reflexão é que o meu crer para esta obra de Deus ainda é tão pequenino, depois de vos ouvir, que esta obra que ainda está em construção, umas vezes falta-lhe areia, falta-lhe cimento, falta-lhe água, porque se calhar é o meu querer que ainda não está bem solidificado dentro de mim. E é esta reflexão que eu hoje tiro e levo destes ensinamentos de hoje, porque eu digo que creio, e houve um momento da minha vida que eu senti isso, senti o chamamento e disse: é isto que eu quero. Hoje, não sei porquê, estou talvez assim um bocadinho um pouco mais em baixo, porque é normal no ser humano, mas esta lição hoje, vou-me repetir, vai servir para uma boa reflexão para o meu querer. E acho que será essa
essa meta de eu, a partir de agora, começar a analisar o que é que eu creio a partir de agora. Eu sei, mas tenho que aprofundar até ver até onde é que eu creio, assim como este exemplo de Maria, faça-se a tua vontade, e porque creu e não vou mais nada. 2000 anos depois que estamos a ouvir estas palavras, é esta reflexão que eu vou ter agora. Daí eu dizer o quão importante são estes estudos, são estas espremer deste sumo para que nós consigamos tirar pequeninas coisas, cada um à sua maneira, para ir bebendo estas palavras, estas partilhas. Daí, mais uma vez, o meu agradecimento a todos vós, para ver se esta obra que está em construção se começa a fazer mais um alicerce ou dois, para que me sinta mais fortalecido na palavra de Deus e nos ensinamentos do Mestre. Obrigado a todos, um grande, grande abraço do coração desta obra incompleta. Obrigado a todos. Muito obrigada, Cândido. Esse momento de introspecção atinge a todos nós. É assim que funciona esse estudo, eu vejo assim. E não é esse momento que a gente está aqui, e depois o momento de digerir, né? Passar a palavra a Fernandinha. Fernandinha. Boa noite a todos. É assim, eu andei aqui a ver no livro Conosco e achei muito, muito bonito também esta lição. Peço permissão para ler, que fala mesmo em querer. É a lição 180 do Conosco, crê e segue. Assim como enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Uma passagem de Jesus por João. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedente de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros. Contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Clamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido por todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não te glatearás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho de serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente um combate laboroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia, se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Eu também quero crer, espero que todos consigamos crer e seguir em frente com amor. Obrigada, boa noite. Beijinhos. Obrigada, Fernandinha. Muito bonita essa tua mensagem. Muito, muito obrigada por nos trazer essa leitura. Como para fechar o nosso estudo, primeiro eu gostaria de saber quem fará a nossa prece de encerramento. Tá?
E aí eu trouxe para fechar o nosso estudo também uma mensagem de Emmanuel, bem curtinha. Ela se chama Anotando Sinceramente. E tem a ver com o que foi comentado aqui. E ele diz assim: se meditares sinceramente nas provas que já venceste, nos problemas que já atravessaste, olha, todos nós, né? Nas dores que já esqueceste e nos obstáculos que muitas vezes já contornaste sem maior esforço de tua parte, reconhecerás que o amparo de Deus esteve e está contigo em todos os momentos, aprendendo a cooperar mais em favor da paz em ti mesmo e consolidando a fé na providência divina que nunca nos desampara. Olha que bonito. Se não foi isso que nós falamos e que fecha. Reconhecer que o amparo de Deus esteve e está conosco em todos os momentos. Aprender a cooperar mais em favor da paz em nós mesmos, consolidando a fé, que foi o ponto alto aqui, o destaque do nosso estudo de hoje, na providência divina que nunca nos desampara. E assim se cumprirá em nós aquilo que foi dito pelo Senhor. Muito obrigada a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço de coração a confiança que vocês depositam, né, nesse estudo. Agradeço a atenção e a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Quem fará a nossa prece de encerramento? Quem fará? Oh, linda! Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu. Então, depois deste estudo maravilhoso que nos toca o coração, vamos agradecer. Agradecer ao nosso querido Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, a todos os benfeitores amigos que se encontram connosco, por poderem ajudar-nos nestes estudos, nestas intuições, nestas reflexões que trazemos para a nossa vida do dia a dia, para fortalecer a nossa fé e o nosso coração. Agradecemos também à nossa querida Mãe Maria, como mãe amorosa, que nos coloca em seus braços de amor. Mãe de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, por tudo o que nos dás, por estas oportunidades de estarmos aqui juntos, a aprender um pouco mais a cada dia. Por isso, só temos o coração cheio de gratidão. Então, vamos terminar o nosso estudo de hoje agradecendo a estes irmãos queridos que estão sempre dispostos a nos ensinar, a nos ajudar, a aprender um pouco mais a cada dia. E com o coração cheio de gratidão, vamos então dar por terminado este nosso estudo do NEP por hoje. Que seja sempre a tua vontade, Pai, junto à nossa, que assim seja.